Eu converso agora com Juliana Inhas, professora de Economia do INSPER. Mais uma vez, bem-vinda por aqui, professora. Obrigada por conversar com a gente. Uma boa tarde. Oi, Muriel, boa tarde a você e a todos que estão conosco aqui. É um prazer conversar com vocês também. Queria muito te ouvir sobre esse cenário agora, o gás do povo. A gente sabe que essas movimentações que acontecem em anos eleitorais são, eu diria até normais. A gente sabe que naturalmente já acontecem todo ano, independentemente do partido. A gente sabe que isso movimenta bastante a economia também como um todo. Como é que você enxerga esse cenário? Talvez movimentações como essas dificultem um pouco aí o trabalho do Banco Central em combater a inflação? Como é que você enxerga? Muriel, de fato, assim, essas medidas não são novidade e acontecem muito em anos eleitorais, né? A gente está aí às portas de uma eleição presidencial e uma eleição para os estados, né? Para os governos dos estados. Esperado, como você mesma mencionou, só que traz custos aí que podem ser relevantíssimos para a condição da política monetária, né? A gente tem hoje uma inflação que está abaixo do teto da meta, então a gente tem visto aí a política monetária fazer efeito, mas existe uma preocupação muito grande. Primeiro, que os estímulos fiscais que estão sendo dados, a gente está vendo um agora, outros aparecerão. Esses estímulos fiscais que são feitos em anos como esse ano eleitoral, eles pressionam bastante a inflação, eles acabam gerando expectativas de inflação superior aos limites, muitas vezes, da meta, o que, como você muito bem mencionou, dificulta o trabalho do Banco Central, porque o que o Banco Central está olhando não é a inflação que acontece hoje, mas é a inflação que se espera que aconteça daqui para frente, né? Existe um horizonte relevante que nesse caso já está olhando lá para final de 26, meados de 27. Então, se essas medidas geram pressões inflacionárias, isso pode sim dificultar aí e estreitar muito o espaço que o Banco Central tem para fazer os cortes de taxa de juros, que são tão importantes, né? Porque a gente está vendo a economia desacelerando, né? Uma parte sim dessa desaceleração vem por juros elevados, que dificultam aí bastante o setor produtivo. Então, é uma medida que beneficia a sociedade, sem dúvida, uma parcela significante das pessoas vai se beneficiar com essa medida, mas essa medida tem um custo, a gente tem que ponderar qual é esse custo, não só agora no curto prazo, mas especialmente como é que ele se reflete numa trajetória de crescimento que pode continuar comprometida. Pois é, e aí a gente sabe também essa expectativa, talvez aí de um superávit para esse ano especificamente. A Fazenda, que segue muito otimista com relação a isso, é mais um movimento que acaba pressionando o orçamento, e a gente sabe que a gente já tem um orçamento bem pressionado. Queria entender qual que é o impacto nesse caso desse orçamento que segue cada vez mais pressionado e cada vez mais preocupando, agora com mais esse movimento. E é um movimento que é interessante porque a gente sabe que vai auxiliar em muitas pessoas que tem dificuldade realmente para comprar gás de cozinha, que é uma coisa básica, enfim, para se ter em casa, mas que ao mesmo tempo, do outro lado, aí acaba pressionando a economia. Perfeito, a gente tem aí um impacto que não é desprezível no orçamento, né? Especialmente, né, Muriel, porque não é só essa medida, a gente tem outras tantas medidas que também estão pressionando e outras que ainda aparecerão que pressionarão o orçamento ainda mais. Nesses momentos, acho que a pergunta que passa na nossa cabeça é como se paga isso. Porque a gente já tem, como você muito bem mencionou, um orçamento apertado. Nós temos metas fiscais que precisam ser cumpridas se a gente quer realmente ter uma trajetória de crescimento sustentável. A gente precisa cumprir. E até politicamente é importante que o governo consiga cumprir essas metas, porque, enfim, foram promessas. E agora a gente está num ano eleitoral onde essas promessas vão ser cobradas, direta ou indiretamente. Então, para o governo é importante ficar dentro da meta, mas aí a gente pergunta como é que vai pagar isso. E o jeito de pagar isso, necessariamente, é ou cortando de outros custos, e a gente já tem um orçamento muito apertado, né? Um orçamento que está muito vinculado a despesas obrigatórias, então muitas vezes são as despesas discricionárias que acabam ficando muito apertadas, e aí a gente vê aquelas situações tristes, né? De polícia sem combustível no carro, ambulância que não sai porque não tem como realmente não tem combustível para você guiar, outros tantos custos que acabam sendo cortados, né? Como por exemplo, deixa de emitir passaporte, situações que são ruins para a economia como um todo. Então, ou a gente corta muitas vezes de alguns gastos e a população fica prejudicada, esse outro lado fica prejudicado, ou a gente tem que achar mais receita. Receita anda cada vez mais difícil, especialmente porque a gente já tem uma estrutura tributária
que também já foi modificada recentemente, e a gente já tem visto impactos em aumento de carga tributária em vários setores da economia. Então a gente fica naquela situação onde se pergunta de onde é que sai o dinheiro. Ou a gente vai ter que abandonar e aceitar um resultado fiscal que não é aquele previsto, né? De uma forma ou de outra, isso tudo gera uma incerteza dentro da economia. Ainda que o governo entenda e saiba de onde é que ele vai fazer para tirar o recurso, realocar o recurso para ficar dentro das regras do jogo que ele mesmo colocou, isso traz bastante incerteza dentro da economia. Isso acaba prejudicando a sociedade como um todo, porque você tem mais incerteza, você tem as pessoas começam a entender que os riscos aumentam e esse aumento de risco pressiona a condução da economia. No final das contas, é essa pessoa que é beneficiada com esses programas sociais, infelizmente, que acaba sendo mais impactada, com uma economia que cresce menos, com um governo que vai poder, ao longo do tempo, dar assistências talvez cada vez mais restritas e de uma economia que proporciona menos oportunidades de ganhos de bem-estar. Você enxerga, professora, talvez um realinhamento ou até talvez uma forma de repensar o arcabouço fiscal para 2027, independentemente de quem esteja no governo em 2027, a gente percebe que existe muito essa percepção de que, olha, 2027 já é limite para o arcabouço fiscal. A gente sabe que precatório especificamente deve ser para 2028, mas ainda assim, queria muito entender se você enxerga que é o limite realmente 2027, a gente já está no limite nesse momento, e como é que você enxerga esses próximos passos, então, diante de um cenário que a gente sabe que, por exemplo, na eleição, dificilmente a população vai se preocupar com essa questão especificamente, envolvendo, enfim, orçamento. A população se preocupa mais com preços elevados, enfim, e segurança, outros 500. Mas queria muito entender o quanto que isso pode vir a virar uma pauta, no fim, para o ano que vem, 2027. Mas, olhando já para esse ano, o arcabouço, ele ainda está funcionando na sua avaliação? Muriel, acho que, primeiro, sua pergunta é excelente, porque, de fato, as pessoas não vão olhar para esse detalhe. É um detalhe que muitas vezes se torna muito técnico para uma parte significativa da sociedade. Mas é importantíssimo que nós tenhamos a consciência de que precisamos olhar o orçamento. A peça orçamentária, desde a peça que foi apresentada no ano passado, e talvez nos anos anteriores, ela é muito fictícia em alguns aspectos, porque ela considera receitas extraordinárias como parte da conta, tira gastos extraordinários e às vezes gastos até recorrentes de dentro do arcabouço. Então, a gente fica com um valor ali que fica muito. Ele é muito fictício no sentido de que ele não representa e não explica de fato o que é a economia brasileira. Né? A gente meio que acha caminhos alternativos para resultados melhores, quando na verdade a gente continua com as fragilidades econômicas que no geral a gente sempre teve. Né? E aí eu entro na sua pergunta, no final da sua pergunta, o quanto que de fato esse arcabouço funciona. Ele poderia funcionar, e acho que é importante a gente deixar claro que regras fiscais, seja o arcabouço ou a antiga regra de teto de gastos, elas têm, claro, limitações e a gente vai ter dificuldades muitas vezes de ficar dentro dessas regras se a gente não fizer os esforços necessários para se alinhar a elas. A gente viu isso lá no teto dos gastos, a gente tinha problemas para ficar dentro do teto dos gastos, a gente também tem problemas para seguir o arcabouço. Né? Essa história de que, como eu mencionei há pouco, a gente tira algumas despesas de dentro do gasto, considera receitas que não deveriam ser consideradas, é uma forma da gente adequar a regra à nossa realidade, e não o inverso, não a realidade, o nosso procedimento, a nossa forma de atuar junto à regra. Então, se a gente continuar atuando dessa forma, onde a gente tenta sempre contornar a regra, mudar a regra, para que a regra se encaixe na nossa realidade, nenhuma regra vai dar certo, nenhum arcabouço vai se sustentar. Enquanto a gente fizer isso, realmente a nossa sensação vai ser essa de que o arcabouço não vale, né? Que ele está ficando cada vez mais pressionado, cada vez mais estrangulado, e de fato, no caso do arcabouço, a gente tem um problema maior ainda, que é o fato da regra de que o gasto pode aumentar de acordo com o crescimento da economia. Então, existem alguns pressupostos que possibilitam o aumento do gasto e que acabam fazendo com que a gente entre em situações fiscais delicadas, justamente porque muitas vezes nós não conseguimos gerar o equilíbrio fiscal necessário, porque a própria regra possibilita que a gente saia dele.
Então, acho que a gente tem ficado cada vez mais próximo realmente desse limite. O governo vai ter que entender o que faz a partir daí. E, professor, eu até aproveito para te perguntar, porque a gente noticiou já aqui o fato de que o Congresso aprovou um reajuste de salários para os servidores da Câmara, também do Senado, e é um reajuste que, olhando para o teto aqui do funcionalismo público constitucional, acaba já ultrapassando esse teto, está chegando agora nos R$ 46.366. Queria entender qual que é o impacto dessa aprovação. A gente está falando já sobre esse cenário, essa preocupação constante com o orçamento, quanto que as contas realmente estão apertadas, e aí vem esse movimento. Queria até entender, porque a gente sabe que falta agora o presidente Lula validar, agora realmente sancionar essa aprovação. Claro que tem muita política envolvida, a gente vai ver se isso realmente vai se confirmar, mas gostaria de entender também a sua percepção e qual que é o impacto disso exatamente. Não é desprezível, Muriel. A gente tem aí um funcionalismo público, nesse caso, apesar da gente estar falando, né, de funcionários públicos específicos, a gente não pode esquecer que no momento em que a gente gera o reajuste para esses, a pressão sobre todo o resto da base produtiva que está sendo ligada ao governo, né, que está diretamente ligada aos órgãos públicos, ao governo, eles também vão gerar pressões para aumentos salariais. Né? Então, quando deputados, senadores têm aumentos vultuosos, como o que a gente está vendo agora, o que vai acontecer é que todo o resto vai começar a pressionar. Então, assessores, começa, né, com quem está ali naquele entorno, mas isso vai se cascateando, para todo o funcionalismo público. Então, isso gera um custo, e um custo que é bem considerável, ele não é desprezível para os cofres públicos. Né? Para além disso, essas pressões também geram pressões inflacionárias, porque a gente vai ter trabalhadores com mais salário pressionando por mais gastos, né? Demandando mais bens, mais serviços, geram pressões adicionais dentro da inflação. Então, de fato, isso gera um efeito que, nesse curto espaço de tempo, provavelmente agora em 2026, o custo disso ainda é um tanto controlável. Você não vai ter todo o funcionalismo público pressionando ou levando gerando aumentos aí salariais de uma forma abrupta. Mas quando a gente vê as formas como esses reajustes estão acontecendo, o volume com que eles estão acontecendo, e quando a gente começa a perceber que isso pode levar a andares mais inferiores, né, dentro dessa estrutura, também gerando pressões por aumentos salariais, a gente entende que 2026 pode ser um ano extremamente desafiador para controle inflacionário, para controle das contas públicas, o que reforça, inclusive, até a sua pergunta anterior e a percepção de que provavelmente em 2026 a gente vai ter que adaptar essa regra fiscal. Porque do jeito que está, a gente não consegue gerar esse superávit que o arcabouço prevê. Né? A gente ficaria certamente muito longe disso. Agora, como você bem mencionou, é um ano eleitoral, existe uma decisão política que se sobrepõe à decisão econômica, e essa decisão política hoje está nas mãos do presidente, que certamente vai se ver aí também um tanto pressionado, muito provavelmente, a acatar esse tipo de aumento, o que acaba gerando aí um custo social gigantesco, não só para 2026, como também para os próximos anos. Pelo menos assunto não falta, né, professora? A gente vai conversar bastante ao longo dos meses, anos aí sobre esses temas. Obrigada mais uma vez pela presença e volte mais vezes. Obrigada, Muriel. Um ótimo dia aí para todos nós. Para nós, obrigada.